Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto, a mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Prudentina. Você é muito bem-vindo e o desejo do meu coração é que Deus fale de uma forma muito especial ao seu coração, que essa mensagem, que este culto possa abençoar a sua família e a sua história. Eu quero pedir para você, desde já, para que você possa curtir essa transmissão, apertando aí no joinha, e também para que você pegue o link dessa mensagem. Talvez Deus vai trazer aí ao seu coração o nome de algumas pessoas em que você enviará o link deste culto. E fazendo isso, você está dando oportunidade para que essa pessoa, ela seja abençoada. Talvez a mensagem que Deus deseja falar ao coração dessa pessoa, você será instrumento do Deus vivo para enviar essa mensagem e levar bênção de Deus na vida das pessoas. Eu quero desde já deixar a oportunidade para que você compartilhe seus motivos de oração. Talvez você deseje orar por você mesmo, por algum assunto que tem incomodado teu coração, por alguma luta, por alguma batalha que talvez você esteja enfrentando e você deseja apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, ou você talvez tenha motivos de agradecer a Deus, motivos de gratidão, que o teu coração está feliz e deseja apresentar ao Senhor. Compartilhe conosco, nós teremos um tempo em que vamos orar juntos pelos pedidos, pelos motivos de gratidão, porque nós cremos que Deus está presente em todo o tempo, nos momentos de alegria, mas Deus também está presente nos tempos de luta. Você pode orar comigo, se você puder fechar os teus olhos. Pai amado, nós damos liberdade para que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Pai, eu clamo pela vida de cada pessoa que está participando deste culto, que o Senhor abra o entendimento, ó Deus, e que os corações estejam abertos, ó Deus, para que o Senhor possa ministrar. Por isso, Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, clamando para que o Senhor tenha toda a liberdade. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento online para adorarmos ao Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Declarar mais uma vez a santidade do nosso Deus, Ele é santo. Palavras
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo. Esse é o momento em que nós vamos abrir o nosso coração diante de Deus, apresentar os nossos motivos, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos também, né? Você já escreveu aí no chat o teu motivo, já apresentou aí o seu pedido, nós vamos estar orando. Talvez você esteja clamando por pessoas, por famílias, por relacionamentos, por oportunidades profissionais, né? Por vidas para que conheçam ao Senhor Jesus, e nós queremos que Deus está presente e Ele é o Deus que está atento ao clamor, a cada motivo que nós estamos apresentando diante do Senhor. Olha só, eu tenho um pedido para que a gente continue orando pela família da irmã Vanessa. A Vanessa perdeu ontem o pai, né? O seu Antônio. E nós tivemos a oportunidade de, como igreja, estar presente ali naquele momento tão difícil da família. Vanessa, Anderson, nós estamos como igreja clamando para que Deus traga todo o consolo ao coração de vocês, que a Bia, o Mateus, né, que todos os familiares que estão sofrendo aí a dor da perda, que o Espírito Santo de Deus possa trazer o consolo vindo dos altos céus. E nós vamos seguir orando para que Deus possa continuar cuidando de vocês, cuidando dos familiares, né? Nós vamos também orar por uma jovem chamada Amanda, né? Ela é prima segunda do Gui, ali, da Suelen, eu tive a oportunidade de estar ali no Hospital do Câncer, uma jovem de 25 anos que já está sofrendo desde 2019 com a descoberta de um câncer muito agressivo. Tive a oportunidade de falar com a mãe dela, a dona Carmo, tive a oportunidade de orar com ela, que Deus possa restaurar, que Deus possa trazer ali a esperança de que Deus está presente não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de luta também. Gui, transmita a dona Silva ali as nossas orações e nós cremos que Deus está presente mesmo nesse tempo de luta. Um outro motivo também, nós vamos continuar orando pelos pais da irmã Ana, né? Os dois estão internados ali, aquela família está passando por uma luta na área da enfermidade, que os irmãos ali, Deus possa trazer, irmã Ana, sabedoria, discernimento, para que eles nesse tempo ali em que tem que lidar com o seu José Carlos e com a dona Georgina, Deus possa estar presente
de uma forma especial. Ana, nós estamos juntos em oração pelos teus pais, pelas tuas irmãs, pela tua família, de uma forma muito especial. A Sueli também tem pedido ali no grupo da igreja, no WhatsApp, né? Pedido pela vida da Adriana Kawabata. Ela é coordenadora, né? Ali no colégio onde o Rafa estuda, e a situação dela deu uma complicada. Ela está internada na UTI com infecção generalizada, e a Sueli tem clamado para que nós continuemos orando por uma restauração ali, que Deus faça algo especial. A irmã Diva também está pedindo pela sobrinha Railda. A Railda era para ter começado a quimioterapia na última quinta-feira, quando ela descobriu que estava com Covid. Então nós vamos orar para que Deus continue cuidando dela, restaurando da Covid, para que o quanto antes ela comece ali a quimioterapia, e nós estamos clamando por uma ação especial de Deus na vida dela, trazendo cura, trazendo restauração. O pastor Érico e a Raquel está pedindo oração também pela Marcela. A Marcela é esposa do Marlos. Ela foi internada com algumas dores de cabeça, sem diagnóstico ali. O Marlos também trabalha com o Anderson. Que Deus possa ali estar usando aquela equipe médica, e a Marcela possa estar ali descobrindo o que está acontecendo, e Deus possa restaurar. Marlos, nós estamos juntos em oração, junto com a sua família. Temos motivos de gratidão, de agradecimento. Você crê que Deus tem respondido às suas orações? Deus tem respondido às nossas orações. Nós estivemos orando nos últimos dias pelo Edmilson, pelo Jimmy. Já ele foi internado com metade do pulmão tomado ali por uma pneumonia. Ele não estava bem. Deus foi misericordioso. No sábado à noite ele saiu do hospital. Eu tive a oportunidade de falar hoje à tarde com ele, e Deus tem o restaurado de uma forma extraordinária. Hoje, quando eu falei com ele, a voz estava diferente, e eu falei: Deus é bom demais. E ele agradece a igreja, né, por estarmos orando, porque Deus se manifestou de uma forma muito especial na vida do Jimmy. Eu falei também, né, na terça-feira, o irmão Nildo foi lá com todos os exames depois daquela cirurgia que ele fez no fígado para tirada daquele tumor cancerígeno. E Deus mais uma vez ouviu o nosso clamor. E o irmão Nildo saiu daquele consultório com o coração alegre, porque Deus agiu de uma forma extraordinária. Todo aquele tumor foi retirado e não existia indícios de células cancerígenas no organismo dele. Deus seja louvado, né? Deus fez com que aquela equipe médica fosse usada para tirar aquele tumor, e ele não vai precisar mais de nenhum tratamento ali de químio, de rádio, de nada. E o médico do rim disse assim para ele: olha, Nildo, existe 3 quesitos aí, 2 nos seus exames renais já estão bons, só falta 1, hein? Logo, logo você vai parar, e também é hemodiálise. E é isso que nós estamos orando, que Deus possa trazer a restauração plena da saúde do Nildo, que aquele rim ali possa voltar a funcionar, e ele vai testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Nildo, Ana, estamos juntos em oração. Tanto pedido, né? Você já escreveu o teu aí? Se não escreveu, talvez está na sua mente, mas eu queria que você acompanhasse essa oração, e nós vamos orar porque cremos que o Senhor está atento. Pai amado, nós oramos por esses motivos que apresentamos. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga restauração, que o Senhor, ó Deus, faça com que nós possamos experimentar, Deus, o agir do Senhor em todas as circunstâncias. Eu oro por aqueles que estão passando por lutas, por famílias que estão passando pela dor da perda, Deus, famílias que estão sofrendo, ó Deus, por causa de ataques satânicos. Nós clamamos para que o Senhor haja de uma forma especial. Eu quero me lembrar de famílias, ó Deus, que estão passando por crise dentro dos relacionamentos, e que o Senhor possa visitá-los de uma maneira única que só o Senhor sabe fazer, Pai. Restaura, Deus, os enfermos que foram apresentados aqui. Traga o consolo dos altos céus para aqueles que precisam, Deus. Aqueles diagnósticos que precisam de um agir do Senhor, que o Senhor possa trazer, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração, e nós apresentamos todos esses motivos. Nós nos lembramos também, Deus, da Nath,
que já está 5 meses no hospital, internada ali em Curitiba. Paizinho, livre ela daquela dor, dê sabedoria aos médicos, use o medicamento, traga cura àquela vida, Deus, para que pare ali o sofrimento. Lembramos da Raquel, que tem sofrido ali por causa da boca, daquele tratamento dentário. Restaure, Deus, de uma forma especial a saúde dela, Paizinho. Restaure a vida da Adriana, está lá naquele leito de UTI, Paizinho, e precisa de um milagre do Senhor. Restaure, Deus, a Raidalva, que ela possa começar esse tratamento, Pai. Visite, Deus, a Amanda, visite, Deus, a Dona Carmo, Paizinho, que o consolo do Senhor esteja presente, que a Marcela tenha ali, Deus, o alívio daquelas dores e ela possa, Deus, estar vivendo normalmente, Deus, com o coração grato, porque o Senhor tem agido de uma maneira muito especial. E traga o consolo, Deus, ao coração da família da irmã Vanessa, que eles percebam a presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tu
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tempo especial quando nós estamos na presença de Deus. Em um momento como esse, nós vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus, refletir ali na carta de Paulo à igreja de Colossos. Nós vamos aprender ali algumas lições a respeito de oração. Paulo ali, quando ele está falando com aquela igreja, ele abre o coração e ele apresenta alguns motivos que o levava a orar pela vida daquela igreja. Ele, como um convertido ao cristianismo, já como judeu, tinha o hábito da oração. E ele, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, esse mesmo Senhor Jesus que mudou completamente a vida dele, ele teve uma experiência de mudança de direção, de uma genuína conversão, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E Deus começa a usar a vida de Paulo de uma forma, de uma maneira muito, mas muito especial. Nós vamos ler lá a carta de Paulo à igreja de Colossos, lá Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra de Deus, ela vai dizer: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos e por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. E por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que estejam cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança, toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor e hoje nós vamos focar em alguns versículos ali a partir do versículo 9.
Esse livro ele tem ali informações preciosíssimas do apóstolo Paulo, que havia recebido algumas informações de Epáfras, aquele líder que fazia parte ali da igreja do Senhor localizado na cidade de Colosso. E Paulo ele começa a ensinar às pessoas daquela igreja algumas verdades e ensinamentos vindo da parte do Senhor. Por isso que, ao escrever essa carta, ele começa a falar, a compartilhar coisas que Deus estava revelando ao seu coração, no mais íntimo do seu ser, coisas que Deus trouxe à mente de Paulo, assuntos que Deus desejava tratar o coração daquelas pessoas. Assuntos que o Pai se preocupava, o Deus Todo-Poderoso se preocupava, e Ele move o coração do apóstolo Paulo para que em oração apresentassem esses motivos diante de Deus, com o objetivo de direcionar, de guiar, de conduzir esses irmãos cada vez mais para o centro da vontade do Senhor, aquilo que Deus desejava. Por isso Paulo traz naquilo que ele escreve, nesta carta que ele escreve, os motivos pelos quais ele orava por aquela igreja, por aqueles irmãos, coisas que Deus foi quem colocou no coração de Paulo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, logo no versículo 9, ele começa a dizer: olha só, nós aqui onde estamos, enfrentando cadeias, nós estamos orando por vocês, pela igreja que foi plantada aí na sua cidade. E quando ele diz isso, ele começa a mostrar para aquelas pessoas algumas atitudes que ele, como discípulo de Jesus, como filho do Deus vivo, ele tinha com relação a colocar todas as coisas diante de Deus através da oração. E isso fazia com que Paulo, com todas as responsabilidades, com todas as tarefas e com todo o direcionamento que Deus estava dando, ele pudesse aprender a confiar em Deus. Por isso que a vida de Paulo mostra que em todo o tempo existia uma confiança dentro do coração dele de que ele deveria apresentar todas as coisas diante de Deus, depositar a sua esperança no Deus Todo-Poderoso que ouve as nossas orações. Paulo vivia dessa forma. E aplicando para a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus vai fazer com que nós sintamos dentro do nosso coração o desejo de orar por quem está perto de nós, e muito mais do que isso, ele vai nos ensinar que nós temos que aprender a depositar no Senhor os motivos pelos quais nós estamos orando, pois é Deus quem pode mover o sobrenatural para que aquelas coisas venham a acontecer. E fazendo isso, nós estamos depositando no Senhor a nossa confiança e a esperança de que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir em nosso favor. Por isso que Ele diz: olha, nós não deixamos de orar por vocês. E Ele continua: e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele traz aqui o sentido de nós sermos cheios da presença de Deus, cheios do conhecimento que vai nos levar a entender a vontade do Senhor. Para sermos cheios do conhecimento do próprio Deus, do Deus vivo nas nossas vidas, isso vai implicar em nós buscarmos ao Senhor e a vontade de Deus, os planos que esse Senhor, Ele tem preparado para as nossas vidas, para que nós, o nosso jeito de viver, nós possamos abrir o nosso coração para que Deus tenha liberdade de ocupar um espaço que é dele,
para que a gente possa ser cheio da presença de um Deus, do Deus vivo, é preciso que nós nos esvaziemos de nós mesmos, pois somente assim Deus conseguirá ocupar o lugar do trono do nosso coração. Enquanto nós não colocarmos todo o nosso coração, a nossa vida, confiando no Deus vivo e no Deus Todo-Poderoso, as nossas decisões serão baseadas no nosso entendimento e em sabedoria humana. E não é isso que o apóstolo Paulo começa a oferecer àqueles irmãos através das suas orações. Ele começa a dizer: olha, é necessário que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade do Senhor. De forma prática, na nossa vida, as nossas atitudes precisam ser as mesmas dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus, de quando Ele escolhe vir e decide vir para morrer em nosso favor. A palavra de Deus vai dizer que Ele esvaziou-se a si mesmo e Ele assumiu a forma humana para que Ele pudesse cumprir a missão que o Deus Todo-Poderoso havia dado de vir, morrer, ressuscitar e proporcionar a cada um de nós uma oportunidade de termos perdão dos nossos pecados, arrependimento dos nossos erros e muito mais do que isso, esperança de vida eterna. É muito interessante que o esvaziar de nós mesmos faz parte da vida do coração do discípulo, mesmo no ensinamento do Senhor, mas eu me lembro também numa cena em que o próprio João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus, ele começa a responder àqueles que questionavam a respeito do Messias, que estavam caminhando ali naquela época em que ele estava profetizando, em que ele estava exercendo o seu ministério. E a resposta de João Batista ao reconhecer a soberania do Messias, de Jesus Cristo, o enviado de Deus, ele diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós iremos dedicar as nossas vidas e o nosso coração e tudo que somos na presença do Deus Todo-Poderoso. E assim Ele vai se tornar o Senhor da nossa vida. Ele vai ocupar o lugar principal do nosso coração e nós assim estaremos permitindo que Deus atue de forma especial, guiando, enchendo o nosso coração da presença do Deus vivo para que a vontade dele seja realizada em nós. E a alegria do Senhor começa a envolver a nossa vida e o nosso jeito de viver. Eu tenho algumas perguntas a fazer para você. Que lugar o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem ocupado no seu coração? Será que o seu coração está cheio de você mesmo? Está cheio simplesmente das suas ideias? Do que está cheio o seu coração? Quais são as fontes que você tem buscado para encher o seu coração? Será que as fontes ou a fonte que você tem buscado é a palavra do Senhor? Ou talvez você esteja buscando encher o seu coração em córregos que às vezes eles estão poluídos e distorcidos pelo erro, pelo engano e pelo pecado. Se o seu coração tem buscado preencher algo, um vazio, um espaço que existe aí dentro, com algo que não seja a palavra de Deus e a vontade do Senhor, Deus está dando a oportunidade de rever essas atitudes. Sabe para quê? Para que a presença do Deus vivo, do jeito que só Ele pode e consegue envolver o nosso coração, Ele tome conta da nossa vida e da nossa história. Permitir que Deus assuma o controle das nossas vidas vai fazer com que o nosso coração se encha do pleno conhecimento da vontade de Deus. Era a respeito disso que Paulo estava falando para aquela igreja que vivia ali naquela cidade, que vivia naquela época. Paulo, ele orava pelos irmãos para que Jesus Cristo fosse o centro da vida deles. Sabe por quê? Para que eles pudessem se deixar encher pelo Espírito Santo do Deus vivo e pela presença do Santo Deus, pois assim eles seriam capazes de conhecer a vontade de Deus.
Meus irmãos, quando o Senhor, Ele ocupa o lugar que é dele dentro do nosso coração, a nossa mente, o nosso jeito de ver o mundo, de ver as coisas que estão ao nosso redor, a nossa cosmovisão, ela é modificada pela presença do Deus vivo dentro da nossa história. E quando isso acontece, quando o Senhor se torna aquele que dirige a nossa vida, mudanças começam a acontecer. E a nossa vida começa a encarar a realidade que vivemos de um jeito diferente. Os problemas já não têm aquela mesma força que tinha, porque nós temos a esperança de um Deus que atua em nosso favor e que sempre deseja o nosso melhor. Os momentos de tristeza ou quando nós enfrentamos dificuldades, nós sentimos a presença do Deus vivo e Ele coloca pessoas ao nosso redor para que possa cuidar da gente. Pessoas que são colocadas pelo próprio Deus para ministrar palavras de bênçãos baseadas naquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado na nossa vida. E a nossa mente começa a ser transformada porque o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, é aquilo que nós chamamos de conversão. É uma palavra grega chamada metanoia, que vai significar uma verdadeira e real mudança de mente e mudança de direção. Isso quer dizer que se eu estou indo para esse lado, eu começo a caminhar para esse outro lado, guiado pelo entendimento daquilo que Deus, em Cristo Jesus, Ele traz na minha vida e no nosso coração. Quando Jesus, Ele entra na nossa história e ocupa o lugar que é dele, nós somos transformados pela presença do Espírito Santo de Deus que faz morada dentro da minha vida. E aí nós começamos a viver com a mente de Cristo e as características do Senhor que me salvou começam a exalar através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações. Aquele que tinha boca e falava só palavrão, ele começa a mudar, porque a presença de Cristo começa a conduzi-lo numa real e soberana mudança genuína por causa da presença de Cristo em nossas vidas. E aí vai começar a experimentar de forma prática aquilo que o apóstolo Paulo, ele ensina lá no texto de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. A palavra do Senhor vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o texto de Romanos 12 ele está dizendo, que para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário acontecer uma mudança na minha mente e no meu coração. E não nós simplesmente nos acostumarmos ou escolhermos viver da forma que ela apresenta, que a palavra do Senhor apresenta como o padrão deste mundo, viver como todo mundo está vivendo. Por isso que aqui existe uma escolha a se fazer. Quando nós permitimos e recebemos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, a nossa mente é transformada, nós começamos a permitir que Deus ele cresça no nosso coração e na nossa vida, para que a gente diminua. E nós vamos viver cada vez mais aquilo que Deus, o Senhor, Ele está ou Ele tem preparado para a nossa vida. Voltando ali no versículo 9, o apóstolo Paulo ele já disse, olha, a minha oração é para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele continua trazendo um destaque todo especial, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento para que nós sejamos capazes de escolher, permitir que Deus nos encha com a sua presença. E assim nós vamos ter condições de buscar a verdade daquilo que Deus em Cristo Jesus, Ele tem para nós.
E aí nós estamos iniciando uma caminhada na estrada da fé. Você tem experimentado isso na sua vida? Você tem buscado essa sabedoria, esse entendimento espiritual daquilo que Deus fez e daquilo que Deus deseja fazer na sua vida e na sua história? Deus, Ele é fonte de sabedoria e deseja que nossas escolhas sejam guiadas e direcionadas de acordo com aquilo que o Senhor tem, para que Ele possa revelar a boa, agradável e perfeita vontade dEle dentro dos nossos corações. Se você necessita de sabedoria, Tiago, ele traz uma palavra especial mostrando a respeito daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, ofertando a nossa sabedoria. Olha só o versículo 5 de Tiago, capítulo 1. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabedoria de Deus é muito mais do que uma inteligência humana. Existem muitas pessoas que vivem ao nosso redor, que são pessoas inteligentes, pessoas extraordinárias, mas que não têm sabedoria no jeito de viver a vida. Pessoas que não conseguem perceber a sabedoria vinda dos altos céus, porque na verdade todo aprendizado e toda a sua experiência está baseada unicamente em experiências humanas. A verdadeira sabedoria vem dos altos céus, do trono de Deus, e ela é derramada pelo próprio Deus em nossas vidas. Essa é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria não é algo que possa ser comprado, mas Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem prazer e alegria em ofertar para os seus discípulos que a buscam de todo o coração. Se você tem decisões ou tem tomado decisões e feito escolhas que têm levado você para longe daquilo que o Senhor tem para a sua vida, você necessita de sabedoria. E se você necessita de sabedoria, Tiago ele está dizendo, olha, se você necessita, peça a Deus, que Ele deseja ofertar a você de forma gratuita, para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração de Paulo para com os membros daquela igreja, para aqueles irmãos que estavam sofrendo ataques de todos os lados por causa do misticismo religioso, onde a fé deles era questionada pelos judeus, pois eles estavam acreditando na mensagem daquele que era o Messias enviado do Senhor, e os judeus lutavam ardentemente contra aquilo. E é no meio de um contexto desse que o apóstolo Paulo ele diz, olha, nós não deixamos de orar por vocês e de pedir a Deus, de clamar ao Senhor, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Pois se fizermos isso, nós estamos abrindo o nosso coração para que Deus ocupe o lugar que é dele, e o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento será guiado a partir deste momento pela única vontade que é certa e soberana na nossa vida, que é a vontade de Deus. O que Deus tem falado e ministrado ao seu coração numa mensagem como essa? Você que me ouve, você que participa deste culto, você que separou um tempo para ouvir a palavra de Deus, você deseja ser cheio da presença do Senhor na sua vida? Você tem buscado, e hoje quando você olha para a sua história, você não vê outra opção, além de desejar ser cheio da presença do Senhor na sua história? Talvez você que acompanha este culto, num momento como esse, você esteja em busca da vontade de Deus. Talvez por causa de vários questionamentos, talvez por vários ataques, vários sentimentos de derrota. Talvez você que acompanha esse culto, você tem sentido que o teu coração está incomodado
e já há algum tempo você tem vivido quase que num deserto, se sentindo isolado. Se você é essa pessoa, Deus está oferecendo a você a oportunidade de começar a olhar para todas essas coisas que estão diante de você de um jeito diferente. Talvez os questionamentos no mais íntimo da sua alma seja: o que Deus quer de mim? Por que tanta coisa está acontecendo? E os questionamentos podem ir além, você pode estar se perguntando: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Sabe de uma coisa? Quando nós começamos com sinceridade a levantar esses questionamentos, Deus, Ele deseja dar uma resposta especial dentro do nosso coração. Se você é essa pessoa que tem buscado sentido para a sua existência, que tem vivido com um desejo de buscar a Deus e ser cheio da presença do Senhor, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer, em resposta aos seus questionamentos, que Deus deseja que você seja salvo. Simples assim. E isso começa a trazer um entendimento do porquê que Ele enviou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para que Ele pudesse morrer, para que Ele pudesse ressuscitar. E hoje esse Deus poderoso está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ao lado do Pai, clamando por nós, clamando por cada um de nós, clamando por você. Quando você entende isso e você abre o seu coração para Jesus, somente assim você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu tenho um convite muito especial para você que acompanha essa mensagem. Você que tem buscado respostas para questionamentos dentro do seu coração. Eu quero convidar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu expliquei durante a mensagem, que nós chamamos de conversão. Se você com sinceridade abrir o teu coração, Deus vai fazer você ter uma experiência extraordinária de mudança de direção, de mudança de mente, permitindo que o Senhor guie a sua história. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você a fazer uma oração dizendo assim: olha, Senhor, entra no meu coração. Diga assim: eu reconheço que eu sou pecador, mas hoje eu entendo que eu preciso viver de uma forma diferente. E eu sei que Jesus morreu por mim para perdoar os meus pecados. E em arrependimento eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez essa oração, creia. Você abriu a porta do teu coração para que o Espírito Santo de Deus habite em você. E talvez você precise de ajuda. Você vai colocar aqui no nosso chat, você vai mandar uma mensagem para a pessoa que enviou o link para você. E eu creio do fundo do meu coração que hoje é o início daquilo que Deus deseja fazer para que você viva os dias que ainda restam na sua vida de um jeito que o teu coração experimente alegria e o pleno poder de Deus sendo manifestado através de você. Você deseja ser cheio da presença de Deus, da presença do Deus vivo dentro do teu coração? Agora eu tenho um desafio para você, que talvez já conheça ao Senhor e um dia fez uma oração como essa que eu acabei de fazer com algumas pessoas. Talvez você já tenha tido um encontro com o Senhor, mas ao olhar para dentro do teu coração, quando você olha para o interior da sua alma, a sensação que você tem é que você esteja vivendo no meio de um deserto, onde a terra do seu interior parece terra seca e que você quase não consegue enxergar a vida. E você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo que algo precisa acontecer para que você seja cheio do Espírito Santo do Deus vivo na sua história. Eu tenho uma palavra muito séria para você. Olha, meu querido, o único jeito de sermos cheios
da presença de Deus dentro do nosso coração é nós mergulharmos na presença de Jesus Cristo, porque Ele é fonte de água viva que deseja se derramar no mais íntimo do nosso interior, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez ao ouvir isso você fala: pastor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu necessito. E talvez você esteja se perguntando: como é que eu faço isso? Sabe qual que é a resposta para isso? Para esse questionamento, para essa pergunta? Você faz isso assumindo compromissos com o Senhor que te ama, com Deus que não poupou o próprio Filho para que você vivesse uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia da presença do Deus vivo no teu coração e na sua história. E você pode começar assumindo alguns compromissos, pedindo perdão ao Senhor, porque você tem andado longe de Deus, porque as escolhas e os caminhos que você tem traçado não têm trazido glórias ao nome do Senhor e nem alegria ao seu coração. Talvez o Senhor esteja trazendo à sua mente, num momento como esse, algumas coisas aos quais você precisa se arrepender. E você vai assumir o primeiro compromisso de o teu coração e você está perdoado diante de Deus. E você tem a oportunidade de receber o perdão, a cura, a restauração que Deus em Cristo Jesus oferece a você num culto como esse. E depois disso, você precisa assumir um compromisso de conhecer mais a Deus. Sabe como que a gente conhece a Deus? Mergulhando na palavra do Senhor, aprendendo através da leitura da palavra de Deus, e Deus vai colocando dentro do nosso coração convicções que são cravadas, que são forjadas direto do trono do Deus Todo-Poderoso. Sabe um outro compromisso que você precisa assumir com o Senhor para que você seja cheio da presença de Deus? É você aprender a todos os dias separar um tempo para orar, para buscar a presença de Deus. Se você é um crente em Jesus que já decidiu receber o Senhor dentro do teu coração como teu Salvador, você não pode continuar vivendo simplesmente com essa informação, mas isso precisa se tornar algo vivo. E o teu coração vai começar a ter sede de Deus, sede do Senhor, de estar na presença do Deus vivo, e você vai se derramar através da oração. Separe alguns minutos, separe algumas horas, para que você se coloque diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Isso vai gerar intimidade, conhecimento, e você vai sentir cada vez mais Deus agindo de forma única e específica dentro do teu coração. E o último compromisso que você precisa assumir é de se colocar à disposição de Deus para que o Senhor use a sua vida. Se torne um discípulo multiplicador com intencionalidade para testemunhar aquilo que Deus tem feito na tua história. A leitura da palavra, a busca do Senhor através da oração. E talvez você vai participar agora em agosto da classe discipular, ali onde você vai aprender a ser um discípulo intencional, com o objetivo de você abrir a sua casa para que ela se torne um lugar onde Deus vai se manifestar de uma forma especial, não só na sua vida e da sua família, mas na vida de pessoas que Deus levará para perto de você. E a sua casa vai ser um lugar onde vai ter um PGM, um pequeno grupo multiplicador. Nós vamos ensinar a palavra de Deus e nós vamos aprender a termos relacionamentos intencionais e relacionamentos discipuladores debaixo da presença de Deus. Permita que Deus encha o teu coração, assuma compromissos com o Senhor e deixe Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, guiar a sua vida, e você sim será cheio da plena vontade de Deus, do conhecimento, com sabedoria, para estar atento àquilo que Deus deseja ensinar e a forma como Ele deseja conduzir a sua vida.
Que os seus dias, que essa semana, seja uma semana em que você possa refletir nos desafios do Senhor e fazer a escolha de maior tempo de busca, de enchimento e de conhecimento do Deus Todo-Poderoso através da leitura e da oração na sua vida. Não ignore o toque do Espírito Santo de Deus e intencionalmente busque permitir que o Espírito do Deus vivo, ele atue na sua história e você seja aquele discípulo que Deus tem alegria em oferecer toda a sabedoria ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje vasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Você foi abençoado? Deus abençoou a sua vida? Essa mensagem desafiou o seu coração? Que o Senhor possa fazer com que a palavra e o desafio do Deus vivo possa se tornar em atitudes práticas na sua vida. E a partir de hoje, o seu jeito de viver seja o jeito em que Deus está presente, tomou o lugar que é dele dentro do teu coração, e todos os compromissos que você assumiu com Deus, o Senhor irá ajudá-lo a cumprir, para fazer com que Deus cresça cada vez mais no seu coração e a intimidade do Senhor seja a marca do seu relacionamento com Deus.
né? Nós teremos no próximo sábado ali, às 16 horas, o encontro de mulheres. Eu quero deixar o convite a você, mulher, não tenha outra agenda, venha para cá. Deus vai ministrar ao seu coração, dá oportunidade para você conhecer aí qual é a sua linguagem do amor, e isso vai abençoar você como pessoa, vai abençoar os seus relacionamentos. E também no domingo, às 9 da manhã e às 19h30, nós estaremos reunidos aqui presencialmente e você é nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.